Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um bom começo de noite. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, nos dê aquele voto de confiança. Por favor, deixe o seu like ou o seu dislike, use aí os comentários e ative o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Sem demoras, vamos começar aqui a parabenizar as divisões de base do Vasco da Gama, sobretudo o Sub-20 que tratou hoje na equipe da Cabofriense. 8-1 na reestreia da Taça Guanabara. O Vasco da Gama que é o grande favorito para vencer esse carioca. Essa equipe do Sub-20 tem vários talentos que vamos ver em breve na equipe profissional do Vasco da Gama. Então, parabéns ao técnico Alexandre Gracieli. Parabéns. 8-1 aí para a garotada do Vasco da Gama. Meus amigos, enquanto a equipe Sub-20 jogava no Nivaldo Pereira, o Vasco da Gama, a equipe profissional, estava a treinar em São Januário. E o Ramon aí ainda tem duas dúvidas para a partida de amanhã. Ele não sabe se começará com o Vinícius ou com Catatal, ou se ele vai começar com o Benítez ou com o Bruno César. A equipe do Vasco para amanhã deverá ser Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Marcelo Alves e Henrique, Andrei, Felipe Bastos, Bruno César ou Benítez, o Benítez que poderá ser poupado, como Leandro Castan também será poupado, o Vinícius ou Catatal, Thales e Germancano. Essa deverá ser a equipe do Vasco da Gama que vai enfrentar às 21 horas o Atlético Goianiense. Alguns jogadores desfalcam o Vasco da Gama, como é o caso do Ricardo Graça, também aí do nosso Werley, o Breno, Guilherme Paredes, desfalcarão o Vasco da Gama, mas o Vasco tem totais condições aí de vencer, certo? Muitas pessoas me perguntando com relação ao Leandro Castan. Leandro Castan só deverá ter condições de jogo, está sendo guardado para o desafio da Copa do Brasil frente ao Botafogo na próxima semana, certo? Meus amigos, hoje a gente tomou conhecimento aí que o Cláudio Vinck está deixando o Vasco da Gama para assinar com a equipe de Portugal, o Marítimo. Vai assinar um contrato aí de 3 anos. Teve uma novidade aí também com relação ao Natan, porque a venda do Natan para o futebol português pode melar. Hoje a gente tomou conhecimento que a Portuguesa da Ilha tem 30% dos direitos econômicos do Natan. Inclusive está movendo uma ação em face do Vasco da Gama. A grande polêmica é a seguinte: por que todo jogador do Vasco da Gama é fatiado? Todo jogador das divisões de base do Vasco da Gama. Preferia até que esse menino não fosse agora para Portugal.
porque uma venda muito barata, sobretudo um jogador que a gente vai ver aí em breve estourando na seleção brasileira. Esse garoto passou por todas as categorias de base da seleção brasileira. Meus amigos, agora vamos falar aqui sobre a situação de grana entrando no Vasco da Gama. Por quê? Agora, na última semana, se falou muito de uma possível venda do Luan para o futebol espanhol, certo? O Luan que joga lá no Palmeiras. Muitas pessoas da imprensa paulista falando aí que o Matheus Vital estaria de malas prontas para ir para o futebol italiano. O Matheus Vital que interessa aí a clubes europeus. E o Vasco tem percentual aí na venda desses dois jogadores. Então vamos aguardar, porque o Vasco da Gama precisa aí de dinheiro. Com relação à permanência do Benítez, eu estou muito confiante que Benítez vai continuar no Vasco da Gama. O Vasco tem como manter o Benítez. Acho que o Vasco deveria primeiramente conversar com o Independente para tentar fazer uma redução aí, porque 4 milhões de dólares está fora aí da realidade também do futebol sul-americano. Transações aí para equipes do futebol sul-americano não é feito com esse valor todo, mas o Vasco pode se beneficiar aí, porque tudo indica que o Vasco da Gama vai vender jogador durante essa janela. E a venda do Thales Magno cada dia mais próxima de acontecer. Muita pressão aí do empresário do Thales Magno, o Carlos Leite, para que o jogador deixe o Vasco da Gama. Vamos aguardar para a gente observar, certo? Lembrando que o Vasco da Gama, infelizmente, só tem 85% dos direitos aí do Thales Magno. E o Vasco continua aí no mercado para trazer dois jogadores aí de peso, um meia e também um atacante. O meia para ajudar na armação das jogadas, Benítez fica muito sobrecarregado, assim como a gente não tem substituto para Germancano, certo? Os nossos reservas aí não estão à altura do Germancano. Vamos aguardar, tudo indica que virá novidades no final de setembro, comecinho de outubro, quando a janela abre. Tá bom, meus amigos? Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!